Deus, a palavra do Senhor diz também que Ele foi preparar um lugar e vai voltar para buscar eu e você, amém? E que eu e você possamos estar preparando a nossa casa cada dia mais, nos santificando, nos buscando a presença do Senhor Jesus, para que quando Ele voltar, quando Ele chegar para nos buscar, nós estejamos preparados. Aleluia, amém, glória a Deus. Passa a palavra ao nosso... Amém. 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 Graças a Deus, igreja. Amém. Quem está feliz com Jesus, fala amém. 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 Mas quero convidar os aniversariantes da semana, de nascimento, casamento, bebê para apresentar, comprou um bem, quer apresentar o Senhor também, consagrar, vem para cá que vamos orar pela tua vida. A moça mais jovem da igreja. Você tem que pedir perdão para a igreja, irmão, e para o pastor também. Deixa eu ver você aí, peraí. Sabia? Você tem que pedir perdão para a igreja, para o pastor. Fez aniversário, comeu bolo e não chamou nós, não. Comeu bolo até ficar redondinho e não. Caramba, não. É sempre assim, né? Olha, menina. Cadê esse? Aqui, rapaz. Gente, vou ter que amaciar esse trem aqui um mês. Você tá só? Vocês dois? Esse rapazão aí. Quantos anos, cara? Rapaz, tá grandão, hein? Gradatório, né? E vocês estão quando casaram? 14 anos. Nem vou perguntar se a mulher faria de novo, porque vai que ela, né? Liliane, o que você acha? Você, né, fosse para casar, Olha, meu Deus tem abençoado esse povo, né? Glória a Deus, né? Pode ficar em pé, querido, vamos abençoar. Irmã Maria José é aniversário, Lucas é aniversário, Robson e Liliane, casamento, 14 anos de lua de mel, e não mais aqui, Deus tenha abençoado o seu povo, amém? Estamos vamos para cá. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós rendemos graças a Ti, bendizemos ao Senhor, Pai. Pedimos a cobertura do sangue do Cordeiro sobre a vida de Maria José, de Lucas, Robson, Liliane, que estão fazendo mais um ano de vida. Pedimos ao Senhor que os guarde, abençoe a vida deles e os livre de todo mal, Deus. Em nome de Cristo, nós cancelamos tudo aquilo que é contrário à vida de vocês. Olho de agouro, inveja, crítica, nós cancelamos em nome de Jesus. Que Deus dê saúde, vocês vivam muitos anos na presença dEle, para a glória dEle, no nome de Jesus. Deus, nós colocamos diante de Ti cada um desses objetos, Pai. Veículos que o Senhor deu para o Teu povo. Consagramos ao Senhor Deus em nome de Jesus. Cancelamos toda a maldição do fabricante, de quem comprou, de quem teve antes deles. E consagramos ao Senhor, a partir de agora, está abençoado, consagrado a Ti em nome de Cristo. Livre do roubo, Pai, do furto, de acidente, de queda, de morte, em nome de Cristo. Abençoamos a vida de vocês. E aquilo que Deus deu para vocês está debaixo do sangue de Jesus. Que Deus os guarde e abençoe vocês em nome de Jesus. Pai Santo, nós oramos e aplaudimos o Senhor na vida deles em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Batata, Maicon, vocês aqui, né? Meus parabéns e meus parabéns, Deus abençoe. Querido, senta não, vamos só ler Atos 27. Os visitantes são muito bem-vindos em nome de Jesus, que Deus possa falar com você. Amém? Amém, gente? Amém. Os visitantes são bem-vindos e que Deus possa falar com você. Amém? Amém. Se alguém dormir, nem você dá um murro no mineiro. Atos 27, versículo 27. E eu não sou a favor da violência, tá, gente? Mas você pode brigar à vontade, não é problema não. Atos 27, 27. Atos é o único livro da Bíblia que não está completo ainda. Vai se completar pela minha história e pela tua. Amém. Posso ler? Amém. Paulo estava... Depois eu vou explicar aqui o contexto. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, lá perto da Itália, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos que fosse
atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperamos estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de um partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. E estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontraram, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra, 276 pessoas. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus? Pai Santo, em nome de Jesus, Pai, entrego-te esta palavra e peço a Ti, Senhor Jesus, a cobertura do Teu sangue nesse ambiente. Quero repreender toda enfermidade, toda doença, toda dor, mal-estar, toda tosse, toda alergia, ser repreendida da Tua vida agora em nome de Jesus. Que Cristo te cure agora em nome de Jesus. Deus, tudo que é contrário às nossas vidas, nós cancelamos pelo poderoso nome de Jesus. Pai, que o céu esteja aberto nesse lugar, nesta noite, nesse momento, em nome de Jesus. Peço ao Teu Espírito Santo que venha a falar a cada um de nós. Deus, pessoas estão aqui para escutar a palavra de Deus. Eu não sei falar com essas pessoas, mas o Espírito Santo conhece cada coração. Eu te peço, Deus, fala a cada um de nós. E tudo que o Senhor fizer aqui e através de nós, Senhor, seja para a glória do Teu santo nome. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Você pode sentar-se, por gentileza. Nosso tema, querido, é proibido descer do barco. Nosso tema é proibido descer do barco. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é proibido descer do barco. Então tá bom, você já vai entender, calma. Para você entender o contexto aqui, nós vemos só uma parte só, não é capítulo longo, as pessoas se cansam, ficam sem paciência. Atos capítulo 27, do versículo do 1 ao 26, fala que Paulo entrou em um barco. Paulo ia ser preso, e estava preso. E aí o trem ficou apertado para ele, lá em Atos capítulo 26, e ele para não ser morto, ele clamou para César, apelo para César, um recurso que ele tinha de apelar para o rei de Roma e para que ele não fosse morto. Então ele falou assim: eu apelo para César. Todo aquele processo que ele tinha, estava preso, foi transferido para Roma, mas ele continuou preso. Um tempo depois, aí colocaram ele em um barco e disseram: você vai para Roma. E aí se desenvolveu tudo isso aqui. Em Atos 26, ele é embarcado para Roma. No 27, versículo 4, diz que quando eles estavam no barco, já indo para Roma, era muitos dias de viagem, tá? Começou o tempo a ficar ruim. Versículo 4 está aqui? Então tá bom. Quando passaram por Chipre, o vento começou a ficar muito ruim. O vento contrário. Diz que no versículo 7, que em Creta, quando passaram por Creta, já ficou difícil, mas eles insistiram
para navegar mais. E foram devagar. Aquele vento muito forte contrário, eles foram vagarosamente. No versículo 8, eles chegaram em um lugar chamado Lazeia, Bons Portos. E conseguiram chegar lá. Só que lá não era um lugar bom para ficar, para estar o inverno inteiro. Então, Paulo, no versículo 10, disse: gente, a viagem vai ser trabalhosa, vai ser perda para o navio, para a nossa vida. Ou seja, não vamos sair daqui não. Aqui está ruim, mas vamos ficar aqui porque aqui vai estar melhor do que qualquer outro lugar. Versículo 11 diz que não deram crédito para aquilo que Paulo dizia. O chefão do barco, o centurião e o outro mestre falaram: e esse cara? Não, pai, daqui a pouco o vento fica bom, não sabe nada não. Paulo era preso, está preso no barco, indo para Roma. Bons Portos era ruim, mas dava para passar o inverno. Mas eles queriam chegar a Fenice, que era um ponto melhor, tinha uma estrutura muito melhor. Isso está no versículo 12. Amado, nós precisamos entender que a Arca de Noé era o pior lugar para se estar. Só não tinha sogra lá, não. O resto tinha uma bicharada doida, né? Tinha 4 casais, tinha um casal de bicho tudo quanto é jeito, cheio de bicho, fazendo totô o dia inteiro, comendo o dia inteiro. Era um lugar imundo, fedido, terrível, mas era o melhor lugar para se estar, porque lá fora estava tendo água, inundação, dilúvio, vocês lembram? Amém? Amém. Se perguntasse para alguém que estava morrendo afogado: você quer ir para lá? Eu quero, né? Então às vezes nós estamos num lugar ruim, e quando pensamos em ir para um lugar melhor, vai piorar. Presta atenção nessa palavra. Versículo 13. Diz que o vento soprou brandamente. Aquietou, o trem ficou tranquilo, né? E o capitão, agora, o vento ficou bom, vamos embora. Versículo 13. Versículo 14 ao 19. No 14 diz que logo quando eles saíram, um tufão chamado Euroaquilão pegou eles. Um tufão, um maremoto, uma tempestade terrível no mar. E aí foram 2 semanas de turbulência, que eles não viram nem estrela e nem sol, gente. Sofreu demais, mas Paulo tinha dito: não vamos sair daqui não. Querido, se a tua casa tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma criança de Deus, o dia que essa pessoa disser algo, fique atento, porque Deus talvez está te dando um livramento muito grande. Amém? Paulo era uma pessoa de Deus, dentro de um barco com 275 pessoas, preso, mas ele continuava sendo de Deus. Não é o lugar onde a pessoa está, é quem está na pessoa falando através dela. Amém? Amém. Na prisão tem pessoas convertidas a Cristo agora. Então ele está lá ainda, mas Deus também está na vida daquela pessoa. Amém? Amém. Eu queria dar ênfase em 3 versículos para poder entender isso aqui. 27, 30 ao 32. Vai falar que os marinheiros queriam pular fora do barco. Quando chegou a 14ª noite, eu vou dar pedrada, meu Deus. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, 2 semanas, gente, sem ver sol, nem lua, nem estrela, nem nada, só tempestade. Israel, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam do que uma terra. 28. E lançando o prumo, acharam 20 braços, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braços. Próximo. E receosos que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oraram para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto, com a desculpa, ô filho de pastor, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto, com a desculpa de que estavam para largar a âncora da proa. 31. Disse Paulo ao centurião, que era o chefão, o comandante, e aos soldados: se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-nos. Vai encerrar? 32. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Amém? Nesses versículos em que os marinheiros queriam descer antes da hora e Paulo não deixou, deu uma palavra, e você vai entender algumas coisas hoje que eu creio que Deus vai falar com você. Amém. Né? Mas antes de nós entendermos isso, eu queria que você entendesse o que é uma tempestade. Que a gente fala uma tempestade aqui e você não entende qual que é a dimensão do negócio. Quando você está lendo a Bíblia, você consegue se enfiar lá no cenário ou não? Né? Você consegue imaginar que você está lá também, vem para lá, tempestade para cá, consegue? Amado, que quando eu usava droga, tirava para cá, eu ficava doidão, eu viajava. Na Bíblia eu viajo de uma forma muito lenta, só que não tem efeito colateral. Amém?
Mas você tem que se fiar dentro do texto. Está lá o vento, lá, a tempestade, não sei o que. Você tem que imaginar naquele lugar. Nós vamos ver aqui como que é uma tempestade. Olha só que coisa terrível. Não, esse é a partir do minuto que aí? Minuto 4h30. Isso. Por 2 semanas não viu sol, nem estrelas, escuridão total, só raio e vento. Aqui está tranquilo esse negócio aí, né? Mas vamos lá. Esse de coisa fica, olha, mas você lá dentro com a sua esposa, né? Calma, mulher. Esse é só o primeiro dia. No 8º dia, ela, eu vou morrer, já vou me ter as tripas. Calma, que só falta mais 6 dias, né? Olha só, gente. Paulo passou por isso aqui, ó. Ele mais 276, 75 pessoas. Tem gente falando assim, ele não consegue pensar, mas porque o trem é terrível. Se você já tinha vomitado até as tripas 30 vezes. Vamos lá. Por que esse cara 14 dias sem comer nada? Porque não dá tempo de fazer comida, gente. Não vou crescer, não dá tempo de fazer comida, não. E se comer, vai vomitar tudo, certo? 14 dias sem comer nada. E ó, dia e noite, entra dia, sai dia, desse jeito aqui. Certo? É só para você ter ideia. Também vocês podem, né? Eu estava vendo essas imagens, fiquei emocionado. Pensei assim: se eu tivesse uma provisão financeira daqui no final do ano, eu ia pagar uma viagem para minha sogra 14 dias no barco desse aqui, viu? Só falta esperar chegar para a provisão financeira agora, né? Não, você não pode não. Deus é bom, né? Não fico com essa sogra não, porque ela é melhor do que você quando chegar na idade dela. Você vai ver. Mas nós vamos falar aqui da importância da permanência de algumas pessoas em nossa embarcação, para que todos sejam salvos das tormentas e tempestades da vida. E isso se aplica, essa embarcação se aplica à nossa família, à nossa igreja e até o local de trabalho, que nós somos todos os dias para ganhar nosso pão. Amém? Porque Paulo disse que era fundamental que aqueles homens marinheiros ficassem no navio. Por que ele disse isso? Vocês sabem? Eu fui dar uma pesquisada, cada navio tinha entre 30 e 50 marinheiros. Não era pouca gente, né? Era bastante gente. E por que será? Eles pressentiam que estavam chegando em uma terra, né? Talvez pelo cheiro, alguma ave que eles sabiam que só tinha só em terra, né? E eles jogaram pronto. 20 braças, 15 braças, está chegando em algum lugar. Só que eles queriam sair do barco. E Paulo disse: olha, se vocês deixarem esses marinheiros sair, nós não vamos ser salvos, nós vamos afundar todo mundo. Por quê? Ainda faltavam alguns quilômetros para chegar na praia. E aqueles marinheiros eram as únicas pessoas que sabiam pilotar o barco para chegar na praia. Eles, por esperteza, com a desculpa que iam fazer alguma coisa, queriam descer do barco, né? Falaram: opa, para aí. Se eles descerem, ninguém vai se salvar. O chefe, o centurião, vendo que Paulo era o homem de Deus, que tudo que ele falou, o que aconteceu, mandou cortar as cordas. E todo mundo ficou chupando o dedão e o bote foi embora. E nós vamos entender o que Deus quer falar conosco, mas Deus disse muito para mim esses dias sobre algumas coisas. Muitas vezes, amadas, as pessoas que nós rejeitamos, menosprezamos ou preterimos, vão ser as pessoas importantes para estarmos conosco na nossa embarcação, para que nós venhamos a vencer as tempestades e da vida. Amém? Presta atenção. Muita gente que hoje nós desprezamos, rejeitamos, resistimos, vão ser pessoas que Deus vai usar para nos ajudar a vencer as tormentas da vida. E nós precisamos entender isso. Se você abrir o coração, Deus vai falar com você alguma coisa grande. Tem gente que está casado, nós falamos aqui para a família, né? A igreja da família. Depois nós conhecemos a igreja da família, todas as igrejas de São Miguel é a igreja da família, toda igreja tem culto da família, não tem problema não. Nós precisamos ser na igreja da família. Se você é casado, muitas vezes você vai estar olhando para o barco, querendo achar uma desculpa para pular fora da embarcação. Presta atenção.
Alguns de nós casados, talvez você está aqui nessa noite ou está nos vendo nas redes sociais. Muitas vezes você está olhando para o barco, imaginando que poderia acontecer alguma coisa, para você ter um motivo, uma desculpa para entrar naquele barco e sair fora da embarcação, porque chegou a tempestade, porque o tempo não está bom, porque a vida financeira apertou, porque o casamento não está bom. Fica olhando para o barco. Mas se você é uma pessoa que ama o seu cônjuge, toda vez que você perceber ele olhando para o barco, você vai lá e corta as cordas do barco. Amém? Neguinha, você casou, já é. Neguinha, acabou com você, amém? Eu tenho um vídeo no YouTube, lá no canal da igreja, que o título é 8 sinais que tem demônio no casamento. Quantos já assistiu esse vídeo aqui? Estamos com 20 mil visualizações. É o vídeo nosso que mais o povo vê. Um desses sinais diz que quando o casamento acabou e a pessoa está querendo pular no bote, sair fora, ela só pensa em pular fora do barco. Não faz mais projeto com aquela pessoa. Nós vamos comprar um carro, vamos construir uma casa, no final do ano nós vamos viajar. Não tem mais projeto na cabeça daquela pessoa. Tudo que ela pensa é como que eu faço para cair fora desse negócio. Se você é casado e casado, você pensa isso na sua cabeça, você está com um problema sério. Você está querendo pegar o bote para sair da embarcação. E Deus diz para você: não faça isso em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Tem gente que diz assim: eu quero me separar. Tem gente que fala para o outro, você acredita? Um homem casado, uma mulher casada, eu quero me separar. Aí você diz: mas eu não quero. Eu não quero. Mas eu não te amo. Mas eu te amo. Você consegue dizer isso? Você está cortando as cordas do barco. Eu já tomei uma decisão. Hoje eu tomei a minha. Eu vou buscar a Deus e vou apresentar você na presença dele. Às vezes o filho faz isso. O pai e a mãe, sabia? Os filhos acabam bem que o pai e a mãe ralam a vida inteira para criar. Quando ele pega uma asinha, aí quer pular fora do barco. Quer conhecer coisas novas. Quando pensar em você vai levar as cordas e bota. Eu vou embora. Vai nada. Vai não. Quando você chega na casa do papai e mamãe, você fica aqui. Não, eu vou embora. Vai. Quantos anos você tem, né, meu filho? 16. Vou ligar para o conselho tutelar aqui para ver o que ele vai fazer com você mesmo, hein? Ô André! Cadê André? Está aqui? Então eu você tutelar. Ô minha filha, aqui é o irmão Zé. Eu estou com um rapazinho aqui, ó, mocinho de 16 anos. Diz que vai embora, o que é que eu faço? Ô irmão, pega aí para passar o telefone aqui do promotor para você, tá? Amém? Querido, como que pessoas maduras igual nós, 40, 50, 60 anos, um pirralho, uma fedelha chega com 14, 15, 16 anos e vomita em cima da pessoa e a pessoa não faz nada. Eu não estou falando de ser agressivo não, mas eu estou falando de ser pai e ser mãe, amém? Criança, adolescente, respeita quando tem um pai e uma mãe de respeito. Tudo bem? Vai lá e corta as suas necessidades. Até lá você vai permanecer aqui e vai ajudar a pagar ainda tudo que você come. Tudo bem, mano? Você não é escravo de filho, não? A gente cria filhos, dá amor, protege, morre por eles. Mas começou a pegar 10, 12 anos, você tem que dar responsabilidade. Então você está criando um monstro, um marginal dentro de casa. Eu com 11 anos eu fui trabalhar de empregado para concorrente, porque meu pai ele não pagava. Falei: pai, o senhor não vai pagar não? Porque você já come, rapaz. Eu fui no Bazar São Paulo, que era lá da mercearia do meu pai. Ô senhor Natanael, o senhor tem emprego para mim não? Eu sou bom vendedor, pode vir. Eu fui trabalhar no Bazar, dei as contas para o meu pai. Com 14 anos eu fui lá na Catu, desse tamanhozinho assim, que era bem grandão, né? Com a carteirinha de trabalho. Entrei lá e falei assim: e eu quero trabalhar de carteira assinada. Salário 804 cruzeiros. Isso em 86. O cara olhou para mim assim: mas que mosquito esse aí, gente? Quantos anos você tem, menino? 14. E faltava um dia para mim, 14 ainda. Mas você sabe fazer? Eu não sei não, mas eu aprendo, né? Aí pegou o telefone, ligou para o tal de Remídio, que foi aquele deputado, prefeito lá de Boa Vista, e vai. Ô Remídio, tem um menininho aqui que é menininho mesmo, pequenininho, viu? Está querendo emprego. Tu tem alguma coisa para fazer? Manda ele vir aqui. Eu fui lá, tremido por dentro, né? Cheguei lá, eu olhei para ele: mas tu é pequeno, pai? Mas eu sou muito trabalhador, viu?
Ah, mas tem que fazer propaganda, né? Mulher chega e fala assim, mas você vê feliz com o bichão, você imagina. Nem essas coisas, mas tem que fazer uma propaganda boa, né? Amém? Você que está querendo casar aí também, né? Aí ele chamou a Ana Gurgos, a esposa do assim. Ô, dona Ana, só podia vir aqui da conferência? Aí ele disse, homem, grandona magrana. Dona Ana, eu estou precisando de um boy. Mas tem esse menininho aqui, mas muito pequenininho. Mas ele é muito pequeno mesmo, magrelo, pequeno, né? Acho que não vai aguentar carregar os malotes não, né? Esses malotes, né? Eu já fui assim, tinha uns 2 malotões. Parece que ele tem boa vontade, ele dá uma oportunidade para ele. 14 anos eu fui sozinho lá no Eucatu e consegui meu emprego. Trabalhei 4 anos lá, gente. Carteira assinada. Certo, amém? Amém? Amém. Os nossos filhos, a gente não quer, né? Quer proteger. Vai trabalhar, não tem que trabalhar. Não pode trabalhar igual uma pessoa que trabalha aí, né? Mas pode fazer coisas. Amém? A sua filha já sabe lavar calcinha? Já sabe passar? Já sabe cozinhar? Já sabe lavar? Nem eu sei, pastor. É o problema de hoje em dia, né? Mas vamos lá. Mas quando eu falo assim, não é para te ofender, não, eu sou pai também. É para chamar a tua atenção que nossos pais erraram conosco, nós estamos errando muito mais com nossos filhos, certo, amém? Que as mães ensinavam as filhas a passar, a lavar. Hoje as mães, nem as mães sabem, para você ter uma ideia. Mas vamos lá. Eu vou embora, vai nada. Eu não consigo falar com ele. O que eu faço, pastor? Eu tenho uma filha mocinha que agora endoidou, quer ir para as festas e me peita, né? E eu falei, minha filha, diga para ela, você pode ir, mas você não vai chegar lá não, porque eu vou ligar para a polícia. E faz mesmo, amém? Amém, querido? Amém. Os pais refém de filho, eu não entendo desse não. Por isso que tem os passarinhos que comem o filhote lá no rio. Nasceu novo, já vai come, porque ele deve saber alguma coisa que ele não sabe, amém? Não estou falando para você fazer isso não, tá? Daqui a pouco você prende amanhã, para alguém comer no final, pelo amor de Deus. O velhinho já tem problema demais, deixa eu quieto, né? Devemos cuidar para que nossas atitudes não estejam dizendo para que as pessoas saiam de nossa família, do círculo de amizade ou igreja que saiam de nossa embarcação. Jesus não tirava pessoas do barco, e quem saía e não dava certo, ele trazia de volta. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 28 ao 32, Jesus andando por cima das águas, na tempestade, sempre tempestade. Pedro olhou, é o Senhor Jesus, está aí? Se é o Senhor me manda eu sair desse barco e ir por cima do mar. Pedrão, extraordinário aquele homem lá, como ser estudo, mas com uma fé gigante, desceu para o Senhor andar por cima das águas. Aí ele diz que ele tirou os olhos de Jesus e olhou no vento da tempestade e afundou, não foi? Senhor, estou perecendo, salvou ele, levantou Pedrão e voltou andando por cima das águas para o barco com ele, amém? Quando alguém sai do certo, Jesus traz de volta. Talvez você está aqui nessa noite porque saiu do certo, Jesus traz você de volta para a arca, para o navio, amém? Amém. Quando estamos em uma embarcação, eu deixo bem claro o que você pensar, que pode ser a tua família, pode ser a tua igreja, pode ser a tua fé em Jesus, aquilo que você crê de Jesus. Não podemos ter botes no navio, e sim considerar que mesmo na tempestade, nós não somos ratos para abandonar o navio. Você sabia que quando o navio está afundando, os ratos são os primeiros que pulam fora? É uns bichos doidos mesmo, né? Não vai morrer antes, né? Eles fazem isso. Amado, o que eu queria falar para você? Se livre de tudo aquilo que poderia te dar a possibilidade de pular fora do seu relacionamento, da sua família, da sua igreja, corta fora da sua vida. Não sei o que falar para você, mas casamento é para toda a vida. Estou falando de ajuntamento, foi um casamento. E está casado? Acabou. Vamos lutar para fazer o que dá certo, amém? O pior lugar para você estar no casamento é aquele que toda hora alguém diz: eu estou querendo separar, eu vou separar, né? Está querendo separar, é? Não, não estou querendo não. Mas por que você é assim? Porque eu não quero separar, ué. Mas eu não te amo mais, não tem problema. Jesus me ama, amém? Amém, mano? Amém. Tem pessoas nesta noite que estão com problemas no casamento. Porque você fica olhando para os botes lá, qualquer coisa por fora. E o diabo está trabalhando na sua vida. Você está sendo uma pessoa oprimida por Satanás.
Precisa de ajuda, não. Teve um homem chamado George Patton, né? Mas na pronúncia é Patton, general dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ele ia combater as tropas de Hitler e nas pontes que ele passava, ele mandava destruir as pontes, né? Explodia tudo. Aí o soldado falou assim: general, por que o senhor dinamita as pontes que a gente passa? Para não ter oportunidade de voltar. Ou nós vencemos ou vencemos, mas nós não vamos voltar, porque não tem como passar, certo? Se na tua vida, na tua família, você dinamitar as pontes, o seu casamento fica bom. Porque você vai parar de mexer na rede social daquela ex-fedida nojenta sua lá. Você vai de olhar aquele careca barrigudo daquele seu ex que está lá, e você está traindo teu marido olhando para ele lá. O que você quer com ex na rede social, querido? Se converta a Jesus em nome de Jesus. Só que a olhar dele, você me engordou mesmo, pastor? Gente, uma coisa para você, viu? Eu digo que se eu puder pegar o CT na rede social, ela vai te dar um pau tão grande, e eu vou dar risada. Eu digo que seu marido pegar o seu olhar lá, o Tibus, que foi seu ex lá, não sei que ano, e você vai para o céu logo em seguida, tá? E eu não vou nem chorar por sua causa. Queima as pontes, destrua os botes, não tem como voltar atrás. Então eu vou olhando o autor e consumador da minha fé, Jesus de Nazaré. Hebreus 12, capítulo 1 e 2 diz isso. Acabou, já era. Já que não tem como voltar e eu não quero voltar, não sei você, eu vou fazer o trem dar certo e ficar bom da agora para frente. Pastor, mas não tem mais do amor, não tem mais tesão, não tem mais o que, rapaz? Só se você está doente. Como que faz para voltar, pastor? Volta a fazer as coisas que você fazia no começo. Você vê, carinho, amor, respeito. Volta tudo, mas volta, tem volta, socado mesmo trem. Amém? Quem responde? Não tem possibilidade de volta. Qualquer coisinha eu vou descer do mar. A tempestade pegou e eu vou descer. Corta os botes, corta os botes. Aquele rei, o pastor americano que já está morto, ele contava, eu já contei para ele. Se você escutou, tem um pouquinho de paciência, por favor, porque as pessoas impacientes, né? Ele, uma vez na igreja, chegou uma irmã, falou: pastor, eu vim cá comunicar ao senhor uma coisa. Pode falar, irmã? O senhor me casou, não foi? Há 20 anos atrás? Foi, minha irmã. Eu vim comunicar ao senhor que eu vou me separar e eu quero que o senhor ore para me separar do marido. Você é doido, irmã? Eu oro para casar, para separar? Não. Pois eu não gosto do meu marido mais, eu não amo mais ele é um burro, ele é um estúpido, ele é um jumento. Se fosse eu, eu falo assim: todo homem é assim, minha filha. Se você casar com uma mulher disso, você presta atenção que ele é desmunhecado, tá? Ai, querida, florzinha, não sei o que. Você sai de perto dele. Esse cara vai te decepcionar, né? E aí, ele falou: meu filho, não faça isso, não. Eu vou fazer, pastor. Eu não suporto mais aquele homem. Só a voz dele já me deixa com raiva. Falou: minha filha, eu quero te pedir uma coisa. Depois disso você pode separar do seu marido. O que é, pastor? Por 21 dias você não vai separar do seu marido. Você vai esperar 21 dias, e nesses 21 dias você vai tratar ele como se você fosse a mulher mais apaixonada do mundo. Pastor, mas o homem é um gênio. É grosso, é estúpido. Mas eu quero que você trate ele bem 21 dias. Depois aí eu concordo com a sua separação. Tá bom, pastor, só que você está pedindo, e eu respeito muito o Senhor, eu vou fazer isso. E ela foi para casa. E ela contou depois que nos primeiros dias é uma tristeza ela fazer aquilo. Mas ela chegou em casa e depois eu vou fazer. No outro dia cedo, o esposo levantou, porque lá nos Estados Unidos as pessoas levantam, né, para ir trabalhar. Quando ele está saindo, ela falou assim: meu bem, vai não, tome café primeiro, tem umas torradas aqui, um ovo que você gosta. O cara quase caiu duro, tinha 10 anos que a mulher foi tomar café para ele. Verão? Como é que é? Toma um cafezinho antes, meu bem. Não vai ser, ele chegou assim, sentou desconfiado, né? Eu disse, aí comeu ali o trem dele e subiu, né? Quando ele chegou à tardezinha, ele falou assim: ô meu amor, deixa o seu jornal aqui, a toalha está no banheiro, se você quiser ler o jornal primeiro, tudo bem, se você quiser você pode tomar banho, eu vou preparar a vida para nós. E o homem sem entender nada, sabe? A jantar, o homem desconfiado. E foi assim. Com menos de 21 dias ela foi para a igreja de novo. Só que ela estava mais triste, não estava com raiva, estava muito feliz. E o pastor: minha filha, pelo jeito você não vai largar esse homem, não, né? O senhor está doido, pastor? Está arrependido disso aí? Eu amo meu marido. Então me conta o que aconteceu. Diz ela que nos primeiros dias foi muito difícil.
Porque o casamento estava quebrado, estava trincado, não tinha mais, né? Mas ela insistiu e tratou o homem bem. Depois de uma semana tratando bem, ele começou a tratar ela bem também. Começou a chamar ela de meu amor, começou a dar presente, porque lá pouco tem dinheiro para dar presente, né? E ela falou, pastor, nós estamos saindo em lua de mel, nós estamos apaixonados, né? Você quer que volte alguma coisa, querido? Faça coisas que agradem o outro. Como é que você quer ter o amor do outro se você não agrada o outro? Eu não estou falando aqui de comprar, não, que tem mulher que só faz intimidade se eu quero dar um presente para ela. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando que é algo natural, normal, inerente na minha pessoa, na sua, ser gentil com o outro, amém? Começa a tratar bem para você ver. Dá uma bitoquinha quando vai sair cedo para trabalhar. Chega à tarde, a patroa lá lavando louça, você chega e dá uma agarrada por trás, assim, uma encaixada, um beijinho na nuca. Ô lindona, tava com a saudade doida. É perigoso ela pegar você ali, meu filho, você vai sair arrastando você, né? E não é para lavar área, não, é para outras coisas, amém? Aleluia? Está faltando isso por quê? Porque nós somos egoístas. Nós queremos um tratamento, mas nós não nos doamos para nada. Amém? Você está aqui? Na igreja nós não podemos desmerecer ninguém, nem a sua família, mas na igreja também não. A igreja de hoje em dia tem uma preocupação com excelência na liturgia, nos louvores, na pregação. Então o pastor faz uma empaçocada aqui, teologia, filosofia, tanto trem aqui de ia, mistura tudo aqui, e o trem fica bom, e fica show, sabido, né? Menino de pastor sabido. Mas quando vai orar para expulsar o demônio não sai. Quando vai orar para receber a cura, não tem cura. E se a gente não tomar cuidado, amado, a gente acaba preterindo gente, pessoas. Conta-se uma história que é um real. Uma vez, pastor, acho que ele era da Assembleia de Deus. Ele foi transferido para outro campo. Chegou lá, uma igreja grande já, os irmãos. Senhor pastor, o senhor está chegando para o seu trabalho, ajuda nós, porque o outro pastor ele não ajuda nós. O que é, gente? É que tem a irmã Filomena, ela canta no coral da igreja, mas pensa numa velhinha desafinada. Ela vai cantar e ele estraga tudo. E tem gente boa no coral, mas ela estraga, ela tem boa vontade, mas tadinha, ajuda nós. Mas o que vocês querem fazer? Tira ela por uns dias, só para o senhor ver como é que vai mudar. É aí. Pastor Boca Aberta chama a irmãzinha Filomena. Ô irmã, eu queria falar um negócio para a senhora. A senhora não fica chateada não, tá? Vou fazer umas reformulações na igreja, coral, louvor, né? Eu queria pedir para a senhora para ficar um tempo tranquilo, que eu queria ver como que é o coral sem a senhora cantando. A senhora pode fazer? A senhora fica chateada? Não, pastor, tudo bem, só vai ficar tranquilo. E aí, as primeiras semanas, aquele coral lindo, sabe, aquelas vozes afinadas, tenor, horror, mas não sei o que tem muito bem, né? Aquela coisa mais, né? E aí agora sim, agora eles estão alinhados. E aí, no segundo mês, quando eles uma obrigação lá, né? Vem aquele negócio de peixeira lá em cima, aquela perturbação, e aquela brigação, e já não tinha mais coral. E o pastor foi orar a Deus, e Deus, o capeta está na minha igreja, o que está acontecendo? Esse povo só briga, né? E diz que Deus falou para aquele homem: a única pessoa que orava nesse grupo todo era a irmãzinha Filomena. Ela orava no jarro, né? Você tirou ela, agora está do jeito que o capeta gosta. Senhor, o que eu faço? Coloca a irmãzinha de volta. Ele chamou a irmãzinha: oi irmã, eu queria pedir perdão para a senhora. Eu queria pedir, a senhora pode voltar? Volta sim, pastor, né? E voltou, escangalhando o grupo, mas tinha a presença de Deus, amém? Você tem que tomar cuidado com isso, querido. Ah, mas o pastor na internet prega tão bem que o pastor fala só grita, né? Mas o dia que baixa o capeta lá no seu país, quem que você vai chamar? É o pastor da internet? Hã? É lá em casa, 3 horas da manhã. Pastor! E a gente vai, porque tem que ir, né? Amém? Acha bonita a sua mulher, meu filho? Pode deixar mais bonito, né? Acha seu marido bonitão, mesmo que o bicho está barrigudão, não tem problema não. Aí o marido da fulana ali, né? Porque o marido da fulana, se fosse marido seu, eu já tinha matado você. Porque, né? A mulher da fulana ali, não sei o que, coisa, vai ter um tratamento especial do marido dela. Se sua mulher fosse marido de algum homem aqui, também, então vamos prestar atenção naquilo que é nosso, amém? Você sabe o que tem casamento destruído hoje? Um monte de viciado, tarado, doente nas redes sociais, acessando as pornografia.
Você sabe por quê? Porque ele está contente com aquilo que tem. Aí vai lá e olha aquele troço lá e vem e compara com o que ele tem em casa, ou com o que ela tem em casa. E aí acabou. O demônio entrou, já era, não tem mais casamento. Muitos casais evangélicos hoje, o problema deles é o demônio que está na vida deles. Você acha que a pessoa quer essa sacanagem lá? Um pega, não sei o que lá, né? Trisal, não sei o que, nasal, né? Uma pessoa dessa é de Deus? É do Satanás. Ele nunca conheceu Deus. E toda pessoa que viciada em pornografia, ele não funciona na casa dele com o cônjuge dele. O dia que você pensar num homem broxa, doente, viciado em pornografia, numa mulher que não está dando conta do marido, pornografia. Presta atenção no que você vê, amado. Amém? Amém, vocês aqui? Amém. Vivemos em tempo em que os filhos, com suas atitudes egoístas, dizem o tempo inteiro os pais já idosos. Tem um bote aqui, pai. Mãe, se vocês quiserem, vocês podem entrar nele. Porque tem o meu irmão que pode ficar com o senhor 6 vezes. Tem a minha irmã que pode ficar com o senhor. Porque eu estou muito cansada, mandando os dois entrar no bote o tempo inteiro. E idoso cansa, mano? Sim ou não? Sim, mas você gostaria de ser tratado quando você for idoso igual as pessoas tratam com os idosos hoje? Não. Então trate o seu pai e sua mãe velho diferente, senão você vai colher igualzinho. É fácil, né? Pai e mãe sofrer igual um louco para criar uns bichos chifrudos. Aí depois que cresce, olha a estabilidade dos pais, perguntando os pais, vai para cá. Ah, Carlos é! Aí chega lá, você fica doido. Vai, Carlos João! Carla Maria! Da Joana! Aí fica doido rodando para lá e para cá. Tá? Deus vai cobrar isso, amado. Deus vai prestar conta, mas vai que vai mesmo. Nunca vamos entrar Adão no bote, não, amém? Amém. Nunca deixe teus pais saírem da embarcação, amado. Com todo o trabalho que eles dão, enquanto eles estiverem na tua embarcação, tem bênção de Deus e certeza que você vai chegar a uma terra firme. Amém? Às vezes as pessoas estão dentro do barco, mas elas não prestam para nada, não ajudam em nada. Tem alguma coisa errada. Conta-se a história de um homem, ele é um homem muito rico, muito importante, e houve um tempo que a mulher dele tem um colapso nervoso. Foi para o hospital, entrou em coma e nunca mais voltou. E ele falou assim: olha, sua mulher está um vegetal. Você pode levar para casa, contratar um enfermeiro para cuidar dela, você não tem mais mulher não. E ele levou a mulher para casa, e tinha uma equipe que cuidava dela, e a mulher não abriu o olho, não piscava no escuro, não olho nada. Isso é um fato real, mano. E um dia ele ficou sabendo que tinha um médico muito famoso que ia para a cidade, ia dar uma conferência lá, e correu lá, falou: doutor, o senhor é especialista, né? Nisso aqui, sim, sou. Doutor, eu pago o que o senhor quiser, para o senhor ir lá em casa e olhar para minha esposa. Tem 2 anos que ela está deitada na cama e ela não abre o olho, não mexe o olho para nada. Por favor, o que o senhor me cobrar eu pago. Aí o irmão ficou com dor daí e falou: não precisa estar pagando nada não, mas você falou: não, olhar na sua esposa. Aí chegou, olhou a esposa, colocou aquela lanterninha no olho, né? Não tinha reflexo nenhum. E ele está olhando a mulher e o marido começou a falar: pois é, doutor, eu lutei tanto para construir um patrimônio, sou um dos homens mais ricos da cidade, eu ajudo no centro dos idosos, na casa de recuperação, eu fiz isso e aquilo outro, não sei o que, ele sabe, aquele homem com aquele ego inflado, falando as vantagens da vida dele, e quando precisava da minha esposa, ela acontece uma tendência, o médico não aguentou, falou: a culpa é tua da tua esposa estar aqui assim. Como assim? O senhor está doido? Doido para você, que não percebeu o mal que você fez para essa mulher ainda. Como assim, doutor? Você não percebeu não? Que você é muito perfeito para ser esposo dela? Que essa mulher se acabou tentando alcançar um nível que nunca ia chegar, porque você disse a ela que você tem um nível que é inacessível, e a vida dela foi lutar para ficar pelo menos do seu tamanho. Você é a causa desse problema. Eu falava: eu sou some da minha casa, porque não sei o que, brigou com ele, mas foi embora. Ele ficou muito nervoso, né? Com aquela fala do médico, começou a tremer e andar para lá e para cá. E ele foi aquietando a alma dele, aquietando. Depois dos 30 minutos que o médico tinha ido embora, a alma dele se aquietou e começou a ver a vida dele, as cobranças que ele fazia com aquela mulher, exigência, porque tem um que exige mais. Ele não faz quase nada, mas ele exige mais, mas tem mulher assim também. E aí ele sentou do lado da cama, olhou para aquela mulher e falou assim: meu amor, eu sou o problema mesmo.
da sua vida. Eu te fiz esse mal. Aí a mulher abriu o olho. Falou, não, meu amor, o problema é eu que não consegui ser melhor. Não, o problema é eu. Eu cobrei algo de você que nem eu mesmo tenho para dar. Eu queria que você me perdoasse. Você me perdoa? Perdoa. Ficou sentado naquela cama, não conseguiu voltar a andar de imediato, por 2 anos que estava deitada. E Deus restaurou aquela família e tem casamento, não? Está bem? Amém mesmo? Talvez você está matando o seu cônjuge e não percebeu ainda. Eu preciso que você reflita, mano. Repito, talvez você está matando o seu cônjuge e você não percebeu ainda. A gente mata o cônjuge com o olhar, com um sorriso debochado, canto de boca. Nem com prostituta que ia na zona não fazer um trem desse. Às vezes tem aqui deboche do esposo, que o esposo não consegue prosperar, mas também com as mulheres que o cara tem vai prosperar como? Tem mulher que é atrás de vida, amado. O cara ia até bem quando ele casa, a vida desanda. Versículo 43 e 44, já estou encerrando, tá? Paulo disse, o chefe diz assim, olha, alguém tem que pensar na embarcação, amado. Os soldados queriam matar os prisioneiros, né? Tinha muito prisioneiro, né? Mas o líder, o chefe, ele tinha capacidade de pensar. Tem que ter alguém que pensa, tem que ter alguém usado por Deus, mas tem que ter alguém que pensa também. Ele pensou, não vou para uma ilha mesmo. Se alguém fugir, eu pego, cortar e mato depois. Não precisa matar ninguém, não. Versículo 43 e 44, ele disse que aqueles que soubessem nadar, fossem, já pulassem na água, né? Os que não soubessem, fossem em tábuas, e aqueles que pudessem, pegassem destroços do navio, e diz a Bíblia que todos chegaram em terra seca. Certo, amém? Eu quero dizer para você que aqueles que sabem nadar, é aqueles que já conseguem fazer coisas que a maioria não consegue. Talvez seja você, uma pessoa que tem habilidade, uma pessoa que é de Deus, que já consegue nadar nas coisas de Deus. Mas tem gente que é um crente limitado. Criança precisa de uma tábua, e essa tábua é Jesus, que usa de muita graça e também misericórdia conosco. Amém? Há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Cristo é a nossa tábua para chegar a Deus. E o destroço, pastor, é eu e você. O resto não presta para nada, mas alguém vai se apoiar em nós para chegar em terra seca e ser salvo. Romanos 5:20. Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. 1 Coríntios 1:27 e 28 diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Eu e você, mas somos destroços de um trem que nós somos atrás. E eu te falo agora, você não está tão bom assim não, e nem eu. Tem processo na minha vida e na tua vida. Eu digo para os crentes, quase todo crente tem um demônio na vida dele, mas ninguém tem libertação. Ninguém fala, pastor, você ora por mim que eu tenho uns problemas? Ninguém fala. Continue com treino couro. Sem os marinheiros não iam chegar até a ilha. Não tire essa pessoa da tua embarcação, da tua vida. Deus tem um propósito para que ela esteja aí ainda, amém? Repito, Deus está falando para alguém que é absurdo, teimoso, alguma teimosa nesta noite. Não tire essa pessoa da tua vida. Você está iludido, iludida, que vai entrar num bote e tudo vai se resolver. Não vai se resolver. Pastor, por que Deus permite essas tempestades na nossa vida? Porque Deus queria salvar 275 pessoas daquele navio. E quando chegaram em Malta, salvou a ilha inteira, talvez 3.000 pessoas. Malta hoje tem 500 mil habitantes, mas 2 mil anos atrás devia ter muito menos. Muita tempestade na minha vida e na tua, não é porque Deus não nos ama, não. Deus quer se revelar a nós, quer mandar um anjo lá na embarcação e dizer, aqui é a tua alma, eu estou com você, nada vai acontecer. Mas tem 275 vidas aqui nessa embarcação e tem mais 3.000 almas em Malta que eu quero ganhar através da tua vida. Paulo, no meio da tempestade, ele disse, gente, vocês estão sem comer, mas é importante que vocês comam. E ele, para sempre, começou a comer. Por quê, pastor? Porque a pessoa da semana seguinte está fraca, e isso vai ter energia e força para nadar até a praia, amém? Você não pode parar de comer na tempestade, querido. Tem gente que entra no barulho na tempestade e ele para de orar, de ler Bíblia, de jejuar, e Deus diz para você, não pare, continue se alimentando do pão da vida, da palavra de Deus. Você vai ter que ter forças para chegar a ter terra firme, amado. Amém?
João capítulo 6, versículo 57, se você puder ficar em pé, nós vamos ler e já vou encerrando. João 6, 50. Assim como o Pai que vive me enviou, Cristo falando, igualmente vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém? Qual que é o alimento hoje? Está como? Na palavra de Deus. Jesus ele não está aqui humanamente falando, não está aqui para a gente tocar nele. A Bíblia diz que está à destra do Pai, mas ele deixou a palavra dele. Na tempestade ou não, se alimenta desta palavra. Deus, o meu barco vai virar, não vai. Eu estou me alimentando da palavra. Se eu vou perder minha família, não vai. Se você estiver se alimentando da palavra, e quando precisar, você vai ter forças para nadar até chegar na praia. E você não vai morrer na praia, amém? Aleluia. Repito, cortaram as cordas do bote. Eles tinham um pretexto, a desculpa de sair antes. Para de ter pretexto na tua vida. Olha para o teu marido a partir de hoje, para a tua mulher, para os teus filhos, para o teu pai e para a tua mãe, e diga no seu coração: vai ficar comigo até o dia que o Senhor permitir. Não abro mão de papai, nem de mamãe, nem de minha mulher, nem de meu marido, nem de filho nenhum meu. Não abro mão. Vai ficar comigo na embarcação até que o Senhor Jesus diga porque Ele veio nos buscar. Amém? Esses marinheiros que nós queremos jogar fora são as pessoas que vão nos ajudar a chegar em terra firme. Toma cuidado, Deus está falando aqui. Essa pessoa que você quer jogar fora, provavelmente é a pessoa que Deus tem para ser o seu porto seguro daqui a 20, 30 anos. Então não joga ninguém fora. Amém? Tem um Deus que está acima de toda tempestade. Tem um Deus que manda o anjo lá na tempestade e diz: ó, fica tranquilo. Vai ter uma ilha para você chegar lá. Não vai se perder nem um fio de cabelo. Eu estou guardando a tua vida. Amém? Crê nisso? Vamos cantar um pedacinho de hino aqui e já vamos encerrar. Por favor. Deus abençoe quem está nas redes sociais em nome do Senhor Jesus. Deus te guarde e te abençoe em nome de Jesus.